hora da abertura do processo de impeachment e o Senado é que confirma esse impeachment, mas não é o Supremo que julga o presidente. Tá bom, mas assim, eu posso ter falado errado. Aliás, a Bianquinha... Monark tá diferente. Monark ficou mais bonito. Bianquinha no chat. Eu posso com licença, Olá, Ivan, tudo bem? Salve, Barba, salve, pessoal do chat. Eu vim como uma extrema leiga para fazer uma pergunta só, que na hora do podcast estava muito assim, e eu vi que você faz direito, né, Ivan? Oi? Você faz direito. Isso. Então, o que eu queria questionar? No caso do Monark, essa parte da lei eleitoral, você falou que é possível questionar. Então, eu posso, por exemplo, eu que tenho um canal de opinião, eu posso questionar a veracidade das urnas. Ou eu não posso questionar, eu só posso questionar a veracidade das urnas se eu tiver uma suposta prova? Não, você só pode... Você questionar a veracidade das urnas, você até pode questionar a veracidade ou dizer que desconfia, mas você tem que ter indícios, fundamentação. Qual é o indício do Monark? Então eu não posso questionar se eu não tenho indícios. Qual é o indício do Monark? Veja, qual é o indício do Monark? Os chips são fabricados em Taiwan e eles não usam a urna. Isso não é um indício de nada. Isso não dá qualquer indício de que a urna... Se você tiver qualquer prova de, olha, eu apertei o número do fulaninho e apareceu a cara do Beltraninho, aí já é um indício muito sério de que ali tem alguma coisa muito errada. Mas você não acha que ele, de alguma forma, eu discordo de muitas coisas do Monark, eu acho que a maneira dele se expressar, na minha opinião, ele poderia, porque eu até tava falando com o meu chat e tal, ele não faz aquilo, essas coisas que ele faz tudo não é por grana, é por propósito e também um pouco de ego, talvez, de não aceitar que talvez tenha feito de uma maneira meio burra. Mas, como você acabou de dizer, eu não posso questionar, a não ser que eu tenha uma prova, então eu não posso questionar. Não, você pode questionar. Agora, você não pode, por exemplo, chegar para um monte de seguidores seus, sei lá, você tem 10 milhões de seguidores, 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, e começar a fazer vídeo estimulando as pessoas, colocando nas pessoas uma dúvida que é sua, que não é das pessoas, que tentando convencer as pessoas de que essa sua dúvida ela é uma verdade, que foi o que aconteceu nesse período. Mas se eu falo que é uma dúvida, mas peraí, por exemplo, eu já estou com medo. E assim, eu abri essa live, né? Eu tô questionando apenas. Eu sou uma pessoa leiga, eu não faço direito, eu fiz veterinária, enfim. Mas eu, por exemplo, nesse momento, eu tô nessa live, eu tô falando sobre isso, eu já tô com medo de receber uma carta da STF. Você acha que a gente tá num sistema certo? Não, mas até aqui não tem problema nenhum. Qual é o problema? Ninguém tá imputando nada a ninguém. Aqui não precisa ter medo. Aí quando você começa a criar esse clima de... Você não teria medo, Ivan? Eu não. Eu tô com medo. Eu não... Zero medo. Zero medo, porque eu não estou dizendo que o tribunal fraudou eleições. Eu não estou dizendo que o tribunal está usando urnas fraudando. Mas você não pode nem questionar. Você acabou de falar. Foi um pouco contraditório. Não, poder eu posso. Se eu tenho indício, o que eu faço? Você falou, eu não posso, por exemplo, falar assim, gente, eu não sei muito bem se esse negócio da urna tá bom ou tá ruim. Isso é uma questão, mesmo sem provas. Mas isso tá todo mundo fazendo e nada acontece. Uma coisa que eu não posso dizer. Mas como influenciador eu posso falar isso? Agora o que eu tô vendo é a pessoa dizendo o seguinte, o TSE... foi o TSE que colocou o Lula lá. O que você está dizendo? Que as eleições foram fraudadas porque o TSE manipulou as urnas. Você está fazendo uma afirmação. Sim, você está fazendo uma afirmação, entendi. Você tá imputando ao TSE ter fraudado as eleições. Uma coisa é, olha, eu não confio nas urnas eletrônicas. Mas você acha que foi certo eles já pegarem, já bloquearem os bens dele e tudo, assim, dessa maneira tão exacerbada? Não, veja, não foi isso, cara. Não adianta vir com essa coisa rasa de fez certo. Ele fez coisas reiteradas por muitas vezes seguidas e ele continuou nessa toada e começou a vociferar, a gritar para as pessoas, já estamos numa ditadura, já estamos não sei o quê, e foi estimulando as pessoas, estimulando. Isso que estímulos, porque eu não sei você, mas eu tenho 1 milhão e poucos mil seguidores, e o que eu digo muitas das vezes, as pessoas tomam como verdade. Então, eu preciso ter cuidado, porque, de qualquer forma, quem faz comunicação está gerando opinião e está mexendo com as emoções das pessoas. E quando as pessoas me assistem, me acompanham e criam em mim uma imagem de credibilidade, o que eu passar para elas, de certa forma, vai mover essas pessoas. Então, se eu falo, olha, por favor, vão lá na página do fulaninho, comenta tal coisa. Muitas pessoas vão. Então, essas pessoas são movidas a partir das coisas que eu falo. Então, preciso ter cuidado com isso. Então, uma coisa é fato aqui que eu peguei da nossa Cal. Eu, como influenciadora, não posso questionar se eu não tiver uma prova. Eu não posso questionar, não posso exercer esse negócio. Só se for numa conversa de bar. Se for na internet, eu não posso questionar. Olha, gente, eu não confio. Para mim, eu não confio. Agora, se vocês quiserem confiar, é um problema de cada um de vocês. Isso aí você está dizendo que é o seu... Eu não vou ser perseguida se eu falar isso. Uma coisa é você... Agora você jogar os seus seguidores contra a urna. Aí é completamente diferente. Isso muda tudo. Uma coisa é dizer, para mim, não confio, não me sinto seguro,
que tem todo o direito de não se sentir, não tenho nenhum indício de que não é seguro, mas eu não me sinto seguro. Ok, até aí você não praticou nada. Outra coisa é, o TSE tirou o Bolsonaro e colocou o Lula. Aí tudo muda de figura, porque você está impugnando o tribunal, você está impugnando o caráter dos ministros e a lisura do processo eleitoral. Se você tem qualquer indício, o que você tem que fazer? Procurar o Ministério Público e dizer, olha, tem que estar aqui os indícios, e aí tem um meio correto para se fazer. E não Mas são você os acha seguidores. que isso iria surgir se hipoteticamente fosse, como eu estou no meu direito de questionar, certo? Se realmente for questionável e eu trouxer uma suposta prova, você acha que o próprio sistema que comanda isso iria aceitar essa prova? Tá completamente errado. Primeira coisa, se eu tenho uma prova, o que eu tenho que fazer? E apresentar Não, mas essa essas prova, pessoas que forem pegar lá na lei eleitoral, você apresentar acha a que prova eles no iam... lugar correto. Alguém praticou, por exemplo, alguém praticou um crime contra mim. Mas esse lugar correto, Ivan, se ele está sendo beneficiado sobre isso, supostamente, por que ele iria falar? Ele iria me dar voz? Bianquinha, deixa eu te falar uma coisa. Bianquinha, deixa eu te falar uma coisa. No Brasil, a nossa Constituição, ela dá a presunção de inocência. Então, aliás, a boa-fé, a presunção da boa-fé, ela é presumida. A culpa, ela precisa ser provada. Então, até que se prove o contrário, todo mundo age de boa-fé. Essa coisa de, mas isso beneficia A, beneficia B, isso aí são tudo suposições, são conjecturas que não têm lastro nenhum nos fatos. Tá? Então, nós temos uma Constituição que nos garante, que nos presume a boa-fé. A má-fé, ela precisa ser provada. Então, para você impugnar algo a mim, você tem que provar que eu agi de má-fé. Então, como por exemplo, se alguém está cometendo um crime contra mim, eu vou chegar, não, aquele juiz lá não vai julgar corretamente, então eu não vou nem levar o caso para lá. Vou pegar e vou falar com os meus seguidores que esse juiz não presta. Não, eu tenho que primeiro tentar e provar que esse juiz não vai julgar de acordo com o que está na letra da lei. Mas quando a gente está falando de um sistema todo, Ivan, hipoteticamente o negócio fica mais complicado do que falar só de uma pessoa. Não fica complicado. O complicado é quando a gente já cria esse preconcebimento de que eles vão agir de má fé. Você está com você já preconcebeu de que eles são corrompidos. Não é que eu preconcebi, mas é isso que eu acho um pouco, na minha opinião, dual e um pouco estranho. Eu posso questionar, mas ao mesmo tempo eu não posso questionar, porque eu tenho que saber que eles estão de boa fé e que eles são certinhos. Você conhece o jargão de que perguntar não ofende? Esse jargão. Mas você acha que atualmente perguntar não ofende? Questionar não ofende. Ofende é imputar. Quando você imputa, sem qualquer prova material, ou pelo menos indícios que possa corroborar, só porque você ouviu de alguém e aí você concordou com aquele alguém que é mais ou menos parecido com a tua linha de pensamento, aí você começou a impugnar a partir da opinião dos outros, aí é problemático. Mas, de novo, a boa-fé, ela é presumida. A má-fé, ela tem que ser provada. Então, para você dizer que alguém está agindo de má-fé, você vai ter que provar que a pessoa agiu na má-fé. É isso que garante a nossa Constituição. Mas se a pessoa que estiver agindo de má-fé, ela estiver no controle... Não, mas aí é o mas aí é o se, são hipóteses. E aí eu não posso... E se eu, por exemplo, se eu for beber água e se me engasgar com água e morrer? Eu vou parar de beber água só porque eu posso me engasgar com água e morrer? Mas acredito que também pode ser nesse sentido, né? Ou você acha que todas as pessoas são boas? Mas e se eu for sair na rua e o carro me atropelar? Então eu vou parar de sair na rua porque o carro vai me atropelar? Mas eu acho que essa é a denúncia do Monark nesse sentido. Eu acho que ele se passou de muitas formas, mas eu acho que nesse sentido ele falou, cara, eu não posso questionar, de fato, e isso que eu acho que vocês entraram. Ele tem essa parte, eu não acho que pode se questionar ou afirmar alguma coisa, porque se você tiver uma prova, você vai ter que provar, só que se realmente, isso hipoteticamente, pode ser conspiração, se realmente o negócio for criminoso, etc, tô me questionando, não sou culpada, espero que não venha uma carta aqui da STF. Porque eu tô com medo, eu juro pra você que eu tô com medo de falar isso. E eu acho que nesse sentido, eu acho que essa lei, ela é um pouco, sim, Ivan, eu acho que é tipo, você pode questionar, mas você pode questionar como cidadão comum, se você tiver um influenciador e você propor algo, já era. Aí na hora da eleição, meu conselho é, escolha bons legisladores que façam boas leis que você concorde com elas, porque cabe aos juízes aplicar essas leis que os legisladores fazem. Quando o legislador faz uma lei dessa, por exemplo, que você não concorda, aí o juiz, mesmo gostando ou não, ele vai ter que aplicar em algum momento, desde que alguém se enquadre nisso. Mas, de novo, para um juiz mandar prender uma pessoa, o juiz, a Bianquinha está passando na rua, tem um cadáver ali e tal, vem uma pessoa e fala, foi a Bianquinha que matou, mas não foi. A pessoa vai ter que provar que você matou a pessoa. Tem uma suspeita que você estava passando perto do cadáver, de repente você até estava... Ele morreu de facada e você estava com a faca na mão. Aparentemente, tudo faz parecer que você foi a autora do assassinato, mas daí acontece o seguinte, você vai ser levada para averiguar se e tal, e se não tiver qualquer materialidade que você realmente é a autora daquilo, você vai ser inocentada, mas
você já não vai na condição de culpada, você vai na condição de O Monark, inocente. então o Monark, ele chegou a ser, assim, eu não acompanhei tudo. Ele foi culpado porque ele começou a atacar, né? Ele não deu essa Sim, ele dúvida. começou a impugnar o caráter da corte eleitoral, dos juízes que nela estão, de dizer que os ministros tiram ao bel prazer do poder um presidente e coloca outro. Mas Isso ele é questionou absurdo. a boa-fé, então, deles. Não é questão de questionar nem a boa-fé, isso é questão de você imputar o crime você está imputando corrupção, você está imputando fraude, você está imputando um monte de outra, injúria, calúnia, difamação, tudo isso está fazendo. Mas então, aí você não pode. Mas como eles não são pessoas comuns, você tem os seus bens bloqueados automaticamente. Porque, por exemplo, se eu cometo injúria contra você, vai vir um processo na minha casa, etc, etc. É um puta. Eu sei que eu estou sendo acusado, enfim, de outras coisas. Então, como eles são parlamentares, o negócio é na hora, eles vão me silenciar. Os bens são bloqueados para que seja aplicada e paga devido à multa que a pessoa possa vir a ter que pagar. Mas os bens são bloqueados mesmo eu presumindo ser inocente? Oi? Porque ele já foi taxado como culpado. Ele teve os bens bloqueados, mas o processo anda. O juiz não pode subtrair dele o dinheiro, mas os bens ficam bloqueados para que ele não possa movimentar. Porque ele está sob suspeita de crimes. E quando você está sob suspeita de crimes, você vai passar por um julgamento. Se no final você foi inocentado, obviamente você volta a ter posse de todos os seus bens. Se for considerado culpado, parte dos seus bens vão ser usados para pagar a multa que você deve para a justiça. Eu concordei com muita coisa que você falou, eu entendo a condenação do Monark, eu só acho, de novo, que essa lei, que eu não conhecia, essa lei eleitoral, ela é bem confusa. E eu não acho se a urna é fraudada ou não sei. Mas eu acho que essa lei ela é bem confusa. Eu não acho que o cidadão hoje ele pode questionar. Eu acho que ele não pode questionar. Pode, não pode, de novo, impugnar caráter. Então, mas aí que é uma linha meio tênue. Até onde é questionar e impugnar, entendeu? Porque se eu estou questionando, de alguma forma eu estou desconfiando. Não, se eu estou desconfiando, eu estou impugnando. Questionar será que essas urnas são seguras? Eu não me sinto seguro, por exemplo. Isso é um questionamento. Mas aí se eu falo isso para milhões de pessoas, eu falo, eu não me sinto segura, eu já não estou influenciando as pessoas. Não tem problema nenhum você fazer isso. Isso não tem problema nenhum. Outra coisa é, o TSE tirou da presidência o Bolsonaro e colocou o Lula. Aí eu estou impugnando o caráter de juízes e uma Suprema Corte inteira, uma Suprema Corte Eleitoral inteira. Estou dizendo que aquelas pessoas... Eu já estou presumidamente colocando essas pessoas na condição de fraudadores, de mau caráter, de pessoas criminosas, estou até cometendo ali o crime de injúria, dizendo que as pessoas fazem parte de uma organização criminosa, isso, você está impugnando o caráter das pessoas, isso é crime. Isso no Brasil é crime, não é o juiz que decide isso. Mas aí não é o crime da lei eleitoral. Mas aí não é o crime da lei eleitoral, é o crime de injúria, calúnia e difamação. Código Penal. Que aí é o crime de injúria, né? Então não é o crime da lei eleitoral. Não, ele não cometeu o crime contra a lei eleitoral. Não, eu disse, existe lei eleitoral que dá ao TSE o poder de polícia para agir de forma imediata, para que as suas decisões... Na época da eleição. Na época de eleição, exatamente. Deixei isso muito claro. Na época da eleição, o TSE tem poder de polícia para agir. Puta, mas complicada essa lei, hein? Oi? Não, mas é porque. Complicada essa lei, né? Eu acho que. Mas, de novo. Em tese, essa lei. Desculpa interromper vocês. Aliás, apresentar o Vinícius aí para a galera do chat. O Vinícius entrou aqui também para esclarecer algumas coisas. Ele também é mais à esquerda, mas enfim. Isso é só um detalhe. O que acontece na lei eleitoral... Agora o Barba travou. Eu travei? Eu tô travado? Eu só quero dizer que eu não tô no papel de monarca, tá, gente? Eu vim aqui somente essas partes que eu acompanhei o debate e eu vim questionar algumas coisas que eu não entendo, aproveitando que o Ivan, sem a parte de caráter político, questionando essa parte da lei, que você tá me explicando essas coisas da lei, que eu achei, na minha opinião, um pouco dual. E a outra parte também que eu achei é que quando falou lá da mulher que botou o batom e não sei o quê, eu achei sim exagero os 14 anos. Mesmo que você considere o crime. Pô, rapaziada, olha pra minha cara. É um exagero, sim. É um exagero. 14 anos. Você pode... ela tá com suspeita do negócio de tentativa e tal. É um exagero. 14 anos, cara. Nem um estuprador fica 14 anos na cadeia.